como garantir honorários advocatícios na esfera administrativa. Nós sabemos que a advocacia ela é um sacerdócio, mas ela também é um negócio e, como tal, precisa ter carinho na hora de fazer um contrato, de elaborar um valor a ser cobrado, porque nós trabalhamos com um tripé. O advogado ele trabalha com um tripé, que é técnica, prospecção de clientes e venda. E eu ajudo a você a ter clientes o ano todo atuando na esfera administrativa e judicial sem depender do êxito, tá? E aí vamos pro assunto que interessa. Quando o advogado vai atender o cliente, no início ele costuma errar muito, assim como eu errei, porque ele nunca sabe quanto que vai cobrar, qual o valor que ele vai colocar naquele trabalho. E nós estamos aqui para dar algumas dicas para você na hora de elaborar um contrato, na hora de pensar um honorário, como que você vai fazer. A área previdenciária e principalmente hoje a esfera administrativa é uma oportunidade para o advogado. Eu venho batendo nessa tecla há algum tempo e hoje mais do que nunca a gente vê como a esfera administrativa é importante na atuação do advogado previdenciarista. Mas nós sabemos também que, diferente da justiça, nós não temos como juntar o nosso contrato para ter um destaque desses honorários. Tá? E isso pode levar um certo receio do advogado em atuar nessa área, tá? Pode levar o advogado a preferir passar pelo INSS só para ter um indeferimento e já correr para a justiça. Só que eu tô aqui para te dizer que há possibilidades, há formas de garantir esse honorário sem precisar da judicialização, sem precisar, às vezes, esperar o êxito de um processo judicial, que só para a sentença leva 1 ano. E em algumas situações, muitos tipos de benefício, muitos tipos de requerimento podem ser trabalhados na esfera administrativa e ter um retorno financeiro para o advogado. Porque o advogado, ele é uma pessoa autônoma que depende, né, um segurado autônomo que depende de honorários. Né? Nós trabalhamos por honorários, essa a remuneração do advogado. Então fica realmente essa preocupação. Poxa, eu vou às vezes trabalhar no administrativo e vou depender da boa fé do meu cliente, da retidão dele em me pagar. E aí existem algumas formas, algumas dicas que a gente pode trabalhar e ter um retorno do nosso trabalho. No final da live também eu vou falar para vocês como que tá essa questão do contrato de honorários na esfera administrativa. A parte legislativa como tá, já existem propostas para que seja tratado da mesma forma que na parte judicial, onde a gente consegue juntar o honorário antes da elaboração de cálculo, antes da emissão de ofícios requisitórios, tá? E a gente consegue com que o juiz espeça um alvará já no nome do advogado, para não ter problemas, tá? É uma prática que eu tenho no escritório, não tem problema. Falar, mas você vai pagar o imposto. O imposto é devido. Então, que a gente possa garantir os honorários e pagar. E aí, vamos lá. Cobrar honorários na esfera administrativa é um desafio, é um grande desafio, principalmente para quem está começando. No começo, a gente comete muitos erros. A gente às vezes explica demais e acha a parte até mesmo do próprio advogado a desvalorização do trabalho. Porque com a prática você vai achando as coisas mais fáceis ou mais simples, né? E com muitas aspas, esse fácil. E aí você, às vezes, ensina ou faz o serviço e não cobra. E aí eu falo para vocês, a gente precisa valorizar a nossa hora de trabalho. Para poder chegar a fazer um requerimento com muita desenvoltura, sem dificuldade, a gente leva anos para fazer isso, leva muito estudo, muito tempo dedicado em pesquisa. E aí, quando a gente acha que é fácil, a gente entrega isso de graça.
E aí é o grande erro do advogado. Hoje a gente tem na esfera administrativa uma gama de serviços, tá? Houve uma ampliação de serviços e são todos serviços online, requerimentos online. Só para vocês terem ideia, até mesmo hoje, perícia judicial pode ser requerida de forma online com apresentação de documento. Só que o que acontece? O cliente, ele pode fazer sozinho, mas na maioria das vezes ele não sabe fazer, ele não segue o padrão, ele não cumpre todas as exigências que são feitas para aquele requerimento ser feito e ser deferido, ser concedido. Quem tem a expertise é o advogado. E aí, só que aí o advogado às vezes não sabe precificar esse trabalho. E esse trabalho precisa ser precificado. Então, qual é o meu objetivo aqui? É fazer com que você compreenda, você é o advogado previdenciarista, você que está começando, você que já atua em outra área, que está migrando para a previdência, compreenda os serviços que são oferecidos, que o cliente pode fazer, mas na sua grande maioria ele vai fazer errado. E aí você, mesmo que seja um requerimento administrativo, pode cobrar. É preciso entender essa área de atuação para saber o que cobrar, mas é preciso ser cobrado, porque é um serviço. Esse serviço ele tem um valor para o cliente, porque se você faz tudo certinho, junta a documentação, os anexos que são exigidos, toda a parte documental, você vai garantir uma concessão para esse cliente. Então esse serviço precisa ser valorizado. Eu vou trazer dicas para vocês de como garantir essa cobrança. E para início de conversa, a gente precisa conhecer o nosso mercado, a gente precisa conhecer a tabela da ordem. Cada estado tem uma tabela da OAB de precificação de honorários. E a nossa tabela aqui do estado do Rio é muito boa, porque já tem as indicações de cada serviço, tanto na área administrativa quanto judicial. Então a gente tem essa base, né, essa referência do que cobrar. Aí você pode estar me perguntando assim, doutora, mas a maioria das pessoas, elas trabalham no êxito. E eu falo para você, elas trabalham no êxito porque elas só aprenderam assim, a cobrar assim. E nós estamos hoje entendendo a importância da prestação de serviço na área administrativa. A cabeça do advogado é para a judicialização. E nós estamos hoje aprendendo a importância de trabalhar na esfera extrajudicial e ter um ganho significativo em termos de valores, em termos de tempo, tá? Para poder não judicializar e garantir esse trabalho. E se a gente garante trabalho na esfera administrativa, por que não também não entender a importância de garantir esse honorário? Esse honorário que deve ser cobrado. Tá? Na jornada a gente vai estar trabalhando como se cobra em alguns benefícios, tá? Aqui a gente vai com dicas simples. Então a primeira dica que eu falei, entenda a área de atuação, entenda o mercado. Se você entender a área de atuação da Previdência, você vai saber que existem mais de nem sei quantos, 50 tipos de requerimentos administrativos que podem ser feitos. E se for, ainda que seja simples para você, é um trabalho, é simples para você porque você chegou com estudo a forma de simplificar, mas para você vender esse trabalho não é simples, tá? Então compreenda a área de atuação, valorize a sua hora, né, sua hora de trabalho, para você compreender que aquele tempo que você gasta, às vezes 1, 2 horas, pode ser precificado, não só pode como deve. Elabore um contrato, tá? Seja específico nesse contrato, o que você está oferecendo, qual prestação de serviço você vai fazer para aquele cliente,
tá? Eu não tenho problema para vocês com cliente aqui no meu escritório, mesmo atuando na esfera administrativa. Nunca tive problema e espero nunca ter, mas eu tenho cuidado de fazer o contrato. Por quê? Esse contrato, ele me protege e protege também meu cliente. Ele vai saber exatamente o que eu vou fazer. Seja específico nesse contrato. Não coloca a prestação advocatícia. Não, seja específico. Se é requerimento administrativo para tal situação, requerimento para benefício, seja específico, tá? E seja específico também na hora dos seus honorários. Ah, mas e se o cliente não está recebendo nada? Por isso que eu falei, entenda a tua área de atuação, tá? Hoje a gente sabe, cada benefício tem uma especificidade, cada requerimento tem uma especificidade, então entenda essa área até mesmo para você poder precificar. Exatamente, a colega está comentando aqui, para não fazer copia e cola, eu sempre tenho batido nessa tecla, o tempo do advogado está sendo assim, o tempo de todo mundo é igual, né? Eu tenho 24 horas no meu dia, assim como você também tem 24 horas, mas a gente sabe que hoje a gente é imerso em muitas tarefas, em muitas atividades, então às vezes a gente pega o modelinho de contrato, copia e cola, preenche os dados do cliente e entrega, e eu falo para você, não faça isso, separe um tempo, peça alguém que tá, o estagiário, alguém do seu escritório, para estar te ajudando a melhorar esse contrato. Melhorar em que sentido? Cada serviço é muito específico, tá? Hoje eu tenho no escritório contrato para planejamento, contrato para benefício, contrato para requerimento. Voltamos, gente. Se houve algum probleminha aqui na minha internet, sinaliza aí para mim, suporte, se tá legal, como é que tá. Dá um tchauzinho aí, por favor. Então eu vou continuar, acredito eu que tá tudo ok, voltou. Ok, então dando prosseguimento. Então, conforme eu falei, compreenda a área de atuação e elabore um contrato. A segunda dica, proporcione diversos meios de pagamento. Quando a gente fala diversos meios de pagamento, hoje até o garçom tem a maquininha de cobrar os 10%. O escritório de advocacia também pode ter, qual o problema? Então, proporcione esses meios de pagamento, divida, faça parcelas, entenda a situação do cliente para às vezes não pagar de uma vez o valor que você está cobrando, mas possibilite a contratação permitindo esses meios de pagamento. Por exemplo, ontem eu fechei um planejamento previdenciário, eu cobro um salário mínimo, tá? E eu dividi em 3 vezes, a pessoa paga no início, tá? E a gente consegue prestar o trabalho para a pessoa, mas também valorizando o trabalho do cliente. Então, quanto mais alternativa oferecer, maior a facilidade do cliente em pagar, tá? E quando eu falo isso, pode ficar a preocupação, mas a gente já vai falar de honorário, o cliente não... Gente, valorize o seu trabalho. Quando a gente apresenta autoridade para o cliente do que a gente está fazendo, quando a gente demonstra até mesmo prova social de situações que a gente já resolveu parecido com aquilo ali, e eu já estou até entrando em outra situação, a gente em outros gatilhos, né, na situação de gatilhos. Então, quando a gente apresenta o conhecimento, a proposta, o cliente fica tranquilo. Eu tenho essa experiência diariamente no meu escritório. A nossa colega está falando aqui, porque o principal cliente é aquele trabalhador e ele não aquele que ganha muito. Exatamente, né? Cada caso é um caso. Quando fala, estude a área de atuação, compreenda também a situação do cliente. É diferente um cliente de BPC que não tem renda, que não tem nada, e é diferente aquele que é uma aposentadoria e está trabalhando, ele tem um salário. E você, às vezes, cobra do mesmo jeito,
Então, cada caso é um caso. Esse também é uma dica. Cada caso é um caso. Se você, por exemplo, aqui ó, é a dica de ouro. Se você vai fazer aposentadoria especial e a pessoa está trabalhando, tenha no seu contrato uma cláusula de averbação de tempo. Porque às vezes você não vai conseguir aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição com conversão, mas você averba lá 10, 15 anos de tempo especial. E no início eu nem cobrava isso. Eu cometi erros nesse sentido que você que está aqui comigo não precisa cometer. Então, se você averba um tempo especial e não necessariamente conseguiu aposentar essa pessoa, esse tempo que você averbou vai entrar no patrimônio do seu cliente. Então, esse tempo tem que ser valorizado, valorado, inclusive. Então, coloque uma cláusula lá, tá? Essa é a diquinha de hoje. E a de ouro. Coloca uma cláusula que, no caso de averbação, você vai cobrar determinado valor. Porque senão você trabalha, chega no final, se você trabalhou no êxito, não teve êxito, conseguiu lá 15 anos de especial, mas não vai nem ver o valor disso, porque você não teve esse cuidado de colocar essa cláusula, tá? Dica de ouro aí de hoje, dessa live de hoje. Faça o cliente não esquecer de você. A advocacia, o escritório, ele precisa ter essa gestão de comunicar o andamento processual. Por quê? Porque às vezes o processo vai demorar meses, anos, a situação. E aí o advogado, atropelado pelo tempo, pela rotina, pela correria, não passa esse andamento. E o cliente acha que você não está fazendo nada. O cliente não está vendo, ele precisa ter a percepção que você está trabalhando. Então, envolva esse cliente no seu trabalho, no seu processo, não a ponto dele dar palpite, mas dele ter a informação, né? Ó, o processo está em conclusão com o juiz, é preciso aguardar. O processo foi para a junta de recursos, está aguardando a pauta de julgamento. Que aí ele vai entender tanto a complexidade quanto onde está o processo. Isso cria confiança, isso gera tranquilidade, não vai ter problema para você. Então, apresente esse andamento e conste isso no seu contrato, que de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, ou conforme o andamento o cliente será comunicado. Hoje a gente tem a facilidade do WhatsApp. Antigamente a gente usava o correio, mandava uma carta com o processo distribuído, depois mandava outra carta que o processo andou. Hoje a gente tem a facilidade do WhatsApp e também delimita esse atendimento, porque senão o cliente toda semana quer saber o andamento processual e não é razoável nem para o escritório, nem para o advogado e nem para o próprio andamento em si, que a gente sabe que ele demora. Então, tenha lá 15 dias, 20 dias comunicado do andamento processual. Peça o contato de alguém. Eu já até falei isso quando eu trabalhei o contrato, e na jornada a gente vai ser muito específico nisso. Por quê? Principalmente para idosos, né, que tem dificuldade de usar a tecnologia, tem dificuldade às vezes de acessar o processo. Eu sempre passo o número do processo para o meu cliente, isso cria confiabilidade, isso gera integridade da prestação de trabalho, de serviço, mas aí principalmente peço contato, tá? Por quê? Para você não... Tá difícil hoje, essa internet não quer me ajudar, minha gente, mas vamos lá. Então, peço o contato de alguém da família, tá? Principalmente se ela for idoso, porque na hora que você vai precisar receber e tudo, se alguém da família já estiver ali, isso cria uma estabilidade, uma confiança. A família em si, que sempre vai aparecer na hora de receber, já vai conhecer você. É muito bom ter isso no contrato. E veja o momento certo de cobrar o honorário, tá? O que eu falei lá no início. Entenda a demanda, entenda a área de atuação, entenda a questão do benefício. Não trate de honorário em WhatsApp.
eu falo assim, a pessoa, ela liga, quanto você cobra? Você não sabe o que você vai fazer, você não sabe a documentação que você vai analisar, devolva a pergunta com outra pergunta, tá? Grandes advogados têm essa dica. Devolva a pergunta com outra pergunta, tá? Quanto tempo você, qual sua idade, se tem tempo especial, e aí fale da necessidade de se marcar uma consulta ou online ou presencial. Por quê? Porque isso aí vai valorizar o seu serviço e te dá também um cuidado do que você vai fazer. Às vezes fica tentado em falar, eu cobro tanto. Não faça isso, você não sabe qual serviço você vai ter que elaborar, ter que propor. Então, tenha esse cuidado, não veja o momento certo, tá? E eu sempre escrevo, até escrevi aqui, não existe serviço fácil ou requerimento fácil. Para a gente chegar nessa facilidade, houve muito estudo, houve muito investimento, houve muito tempo debruçado sobre livros. Então, a gente precisa valorizar. O que é fácil para você hoje é difícil para um monte de colega que não atua na área previdenciária e que até busca parceria por conta disso. Que dirá o cliente que não tem, que é a parte hipossuficiente, que não tem a expertise. Então, isso tudo é para você juntar todas essas 5 dicas que eu falei, né? E pensar na hora de você vai fazer a proposta de honorários. Saiba cobrar, saiba ser justo na cobrança, tá? E eu sempre tenho batido também a importância de se cobrar o honorário na consulta. A gente não tira dúvida e nem de cliente, advogado da consultoria jurídica. Quem tira dúvida é o Google, tá? E o Google, ele digita lá e tira dúvida. E em muitas situações, a dúvida que o cliente tem e busca na internet não vai ser esclarecida de acordo com as necessidades dele. Então, advogado presta consultoria jurídica. E por ser consultoria jurídica, ali envolve o tripé que eu falei. A técnica, a prospecção e a venda. Nós vendemos o nosso serviço. Então, a gente precisa valorizar esse serviço. E conforme eu falei, existe um projeto de lei que já está bem adiantado, que é o projeto de lei 4830 de 2020, que é a proposta de ter o contrato de honorários estabelecido e permitido se juntar para que se faça o destaque dos honorários. Esse processo já está bem evoluído, já passou na Câmara, já passou no Senado e precisa o quê? Tem uma atuação pesada da OAB para a gente conquistar isso. E qual o objetivo? Para desestimular a judicialização, fazer com que a gente resolva as questões no extrajudicial, tá? E aí, olha o que esse projeto diz, ó. Com a possibilidade de pagamento dos honorários advocatícios no processo administrativo, será facilitada e estimulada a atuação dos advogados na esfera extrajudicial, além de evitar que os segurados sejam enganados por outros que trabalham tão somente para ludibriar e enganar quem não consegue manusear os sistemas por conta própria como atravessadores, realidade que infelizmente ainda existe. Nós sabemos disso, né? Muitas pessoas têm atuado aí de forma não correta na esfera administrativa. E visando isso, já existe esse projeto de lei para garantir o destaque dos honorários advocatícios mais que justo, já que na justiça isso acontece, levando essa mesma ideia para o processo administrativo, garantindo assim o pagamento justo dos honorários, a boa-fé, o bom relacionamento, sem preocupação, e o advogado vai se esmerar ainda mais na esfera administrativa, porque ele tem certeza que ele pode atuar naquela área e ter os honorários dele garantidos.